O milho safrinha plantado após a colheita da soja pode ter uma safra reduzida em 2024. É que com a falta de chuva, houve atraso do plantio da soja em alguns estados e até mesmo replantio por conta das altas temperaturas. E para falarmos mais sobre a cultura do milho, estamos recebendo aqui no estúdio o doutor em fitotecnia, engenheiro agrônomo e pesquisador científico Ailton Pereira Duarte, do Instituto Agronômico de Campinas. Seja muito bem-vindo, Ailton. Bom dia. Bom dia a você, Bruno, aos telespectadores. É sempre uma satisfação falar sobre esse tema de grande relevância nacional, que é a produção de milho. Ailton, a gente já vem falando sobre as condições climáticas, é lógico que ninguém consegue prever, né? A gente realmente pode ter uma safra menor, então, do milho safrinha? Devido ao atraso da semeadura da soja e, consequentemente, da colheita da soja, em algumas regiões nós vamos ter também o atraso da semeadura do milho safrinha. Quanto mais tarde a semeadura, menor o potencial produtivo e maiores os riscos da produção. Obviamente, devido a esta instabilidade que nós temos no clima, nós ainda não sabemos, não temos como prever como será o clima durante todo o desenvolvimento da cultura em todas as regiões. Obviamente, se as condições climáticas forem favoráveis em todas as regiões, mesmo com um ligeiro atraso, esta redução talvez não aconteça de produção. A área, nós temos a expectativa que em algumas regiões vai ter uma pequena redução de área, mas é muito pequena. Ou seja, nós dependemos aí do clima, mas já temos o fato do atraso de semeadura. E o atraso de semeadura realmente complica. Mais ao sul do país, o risco são as geadas, as baixas temperaturas, e nós temos já no centro-oeste a questão da disponibilidade de água relacionada às chuvas. Como é que o produtor faz essa escolha do plantio da segunda safra? Porque ele tem outras culturas, né, como opções. O planejamento é feito com muita antecedência. Quando ele está implantando a soja, o planejamento já da segunda cultura é feito. Ele já tem a percepção a respeito da época de colheita da soja, o ciclo das cultivares que está sendo utilizado em soja, já que quase totalidade do milho segunda safra é cultivada após soja. E aí já começa a compra dos insumos e o planejamento das áreas de quais culturas serão implantadas. E prevalece realmente hoje a cultura do milho na segunda safra. E as regiões, e nas áreas, ou parte da propriedade, onde a colheita da soja será mais tarde, uma certa substituição pela cultura do sorgo em algumas propriedades, ou até a decisão de não cultivar nem milho, nem sorgo, nenhuma cultura de colheita de grãos, implantando aí plantas de cobertura, como a braquiária. Aquele produtor que quer fazer justamente essa preparação, né? Faz análise do solo, como é que é feito todo esse processo antes dessa escolha, então, para a cultura? O planejamento, ele é cíclico nas áreas. Infelizmente, hoje nós temos uma sucessão de soja e milho safrinha há muitos anos em algumas propriedades, em alguns talhões. A rotação de culturas ela tem sido pouco praticada nas propriedades agrícolas. Então o agricultor ele faz uma escolha da cultura que virá na segunda safra, já que prevalece a cultura da soja no verão. Poucos agricultores têm optado pelo milho no verão, prevalece a soja, e depois uma escolha da segunda cultura. E quando, nesse planejamento, é feito a análise de solo para a escolha de fertilizante, que deveria ser uma prática corriqueira, às vezes até a compra do fertilizante, devido a uma cotação feita com bastante antecedência, as fórmulas já são pré-definidas, que nós temos adiantado muito a compra de insumos. Até porque nós temos uma questão hoje na segunda safra, no milho, que são as pragas especialmente relacionadas às doenças de enfesamento e viroses. E a escolha é por cultivares que tenham uma resistência, pelo menos moderada, a essas doenças. E é uma corrida no tempo de você encontrar no mercado os melhores híbridos com resistência a esse material. Então o agricultor sai na frente se ele já adquirir essa semente desses materiais. Falar um pouquinho dessas pragas e doenças. A cigarrinha ainda é a pior delas? Olha, se você perguntar, eu acredito que quem está nos assistindo tem essa percepção, se perguntar qual o principal problema da cultura do milho hoje, a resposta a primeira que aparece é o problema da cigarrinha.
Só que sempre eu brinco que não é o problema da cigarrinha. Nós temos aí a questão da doença. A cigarrinha é o vetor, a doença são os enfesamentos e as viroses. E até fazer um alerta que às vezes o foco é apenas na cigarrinha, nós temos também os pulgões, o pulgão do milho. E o pulgão do milho transmite 2 viroses importantes também. Então não é só a questão do enfesamento relacionado aos fitoplasmas que nós temos como problema nas lavouras, nós temos também as viroses. E o agricultor já tem manejado a respeito dessa doença, como falei inicialmente com os cultivares resistentes, mas também com o manejo de controle dessas pragas. E começa no tratamento de semente. O tratamento de semente com inseticidas que ajudam no controle dessas pragas iniciais. E as pulverizações com inseticidas, tanto químicos quanto biológicos, periodicamente na lavoura, nos estádios iniciais, para minimizar os prejuízos dessa doença. Falando um pouquinho do sorgo, como escolher realmente esse plantio do sorgo, em quais áreas? Existe uma situação específica para o plantio do sorgo ou não? Geralmente a preferência, se nós estamos na janela ainda adequada para o plantio do milho, é o milho. O agricultor ele prefere o milho por uma série de questões relacionadas ao próprio mercado, relacionado à quantidade, à produtividade, até a quantidade de palha que vai sobrar nessa área. No caso do milho, nós temos aí, para cada tonelada de grãos produzidos, pelo menos 1 tonelada de palha. Imagina uma lavoura produzindo 8 toneladas de milho, de grãos de milho, deixando aí por volta de 10 toneladas de palha. Essa palha ajuda muito em relação ao manejo do solo, na cobertura do solo, minimizando as perdas de água. E as culturas que produzem menos palha, elas não têm esse benefício. Então, além do econômico, estou relacionando isso, então o sorgo ele entra nas áreas que ainda não estão com a fertilidade construída o suficiente para cultivo do milho, já que o milho é uma cultura mais exigente também no aspecto nutricional. E o sorgo, ele é uma cultura mais tolerante à deficiência hídrica no solo. Então entra nas áreas mais tardias, relacionadas à época de plantio, e nas áreas mais novas, que não têm ainda o manejo de solo suficiente para a implantação do milho. Vamos falar um pouquinho de produtividade. A gente vem crescendo a nossa produtividade, lógico que os estudos têm contribuído muito para isso, mas em quantas toneladas, é possível a gente dizer assim, em quantas toneladas temos em uma produtividade de milho, de sorgo? Quais são as pesquisas recentes, o que apontam? Olha, a produtividade do milho, ao longo das 3 décadas que nós temos trabalhado, quando houve a tecnificação do milho segunda safra, denominado safrinha, nós iniciamos lá com 2 toneladas por hectare de média. Olha. E os agricultores que obtinham 3 toneladas por hectare soltavam foguete, que era excelente produtividade. Hoje nós temos por volta de 6 toneladas por hectare de média. Se você não obtém essa produtividade, você já está numa fase praticamente de prejuízo da lavoura. Então é o limite inferior por volta de 100 sacos por hectare. E temos agricultores em áreas mais propícias à cultura, na janela adequada, bom manejo de solo, com híbridos de alto potencial, atingindo até 12 toneladas por hectare em lavoura. E não é incomum, na própria região do Triângulo Mineiro Alto Paranaíba, lavouras com 9, 10 toneladas por hectare, nas melhores áreas. Então nós progredimos muito em termos de produtividade, graças aí ao melhoramento genético do milho, graças ao manejo de um sistema, porque antigamente nós não tínhamos essa colheita mais antecipada da soja. A liberação da área permitiu essa implantação mais cedo do milho, permitindo um maior potencial produtivo, e o manejo como todo da lavoura, incluindo a adubação. Nós adubávamos muito mal o milho safrinha. E hoje é uma realidade a boa adubação da cultura. Nessa região nós temos muito a ampliação das áreas de adubação a lanço. A adubação a lanço, inicialmente, nós tínhamos aqui algumas dificuldades por parte operacional. Como é que é? A dificuldade que o pessoal fazia, geralmente, muitos agricultores faziam tardiamente a adubação. E mesmo fazendo a adubação a lanço, nós precisamos que ela seja feita parcialmente já na implantação da lavoura, que nós denominamos adubação de semeadura a lanço. Colhe a soja, já distribui o fertilizante e faz a implantação do milho. Certo. Então são 3 operações quase simultâneas,
colheita da soja, distribuição do fertilizante e semeadura, plantio do milho. E antigamente o pessoal, parte dos agricultores, aliás a maioria, estava entrando na adubação a lanço, fazia a colheita da soja, plantio do milho, quando possível, depois, poderia ser 7, 15 dias depois, a primeira adubação. Só lembrando que essa adubação, quando feita na semeadura, não dispensa a adubação de cobertura depois. Então nós fazemos a adubação a lanço de semeadura na implantação da lavoura e depois lá nos estádios, até V5, próximo desse estádio, nós fazemos a cobertura nitrogenada. E permitindo também nessa adubação de semeadura a lanço, utilizar outros nutrientes além do nitrogênio. Nós utilizamos fósforo, potássio, enxofre e às vezes até micronutrientes. Perfeito. Recebendo aqui no estúdio, então, pesquisador científico do Instituto Agronômico de Campinas, Ailton Pereira Duarte. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade e aos agricultores, aqueles que trabalham no agronegócio, nós desejamos aí uma boa produtividade para todos. Muito obrigado, doutor Ailton.